Pessoal do Abzeus, estamos aqui com mais um candidato, hoje Ítalo de Santana, ele que tem um currículo aí bem explorado na área da advocacia, da pesquisa, do estudo. Então, Ítalo, se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre a sua área acadêmica e profissional. Oi, gente, né? Primeiro, agradecer esse espaço. Eu acabei de descobrir que são super jovens que já tinham, né, feito esse tipo de experiência de debate. Eu fico muito contente porque, enquanto professor, uma das coisas que a gente mais se alegra é perceber que existem jovens movendo o mundo. E vocês estarem atuando na comunicação é algo muito importante, porque a comunicação é um pilar democrático. E aí, quando vocês se unem para fazer esse tipo de espaço, isso dá muita esperança de mundo, né? E vocês jovens que também estão fazendo coisas incríveis aí, né? Isso dá muita esperança, porque eu acho que é isso que a gente espera, né? Aqui é um espaço que vocês estão crescendo enquanto sujeitos, vocês estão promovendo, né, outras pessoas também a crescerem, a se perceberem nesses debates e estimulando outras pessoas a fazerem isso. Então, não tinha como não começar primeiro, né, parabenizando e estando muito feliz com ver vocês e jovens bezerrices. Então, isso me alegra muito também, né? Meus conterrâneos, então isso me deixa muito contente. Sou ítalo, né? Tenho um currículo muito mesclado, né? Eu trabalho com várias profissões, né? Todas no mercado, né? Não atuo no espaço público. Todas as minhas profissões são profissões que eu, né, estou no mercado, tenho que organizar, ter gestão, competitividade, organizar tudo isso. E amo, na verdade, pensar essas profissões. Então, todas elas, né, derivam de paixão que eu tenho por cidade, imóveis e pessoas. Nessas três coisas, as pessoas falam: nossa, economia, direito, arquitetura e urbanismo, e mercado imobiliário, e docência, e pesquisa em desenvolvimento urbano. Por que tudo isso? Porque eu sou apaixonado por cidades, por imóveis e por pessoas. Isso move a minha vida, assim, desde criança. Essas três coisas são apaixonantes para mim. E aí, pessoas, imóveis e cidades são muito complexas, então você consegue olhar para cada uma dessas coisas de formas muito diferentes. Quando eu olho para uma pessoa, eu estou imaginando ela no contexto familiar, eu estou imaginando ela dentro de um contexto social, ela dentro de um contexto político. Então, quando eu estou vendo os imóveis, eu consigo perceber esses imóveis enquanto projeto, esses imóveis enquanto espaço que as pessoas habitam, esse imóvel enquanto lar, enquanto comércio, porque as casas, né, também viram centros comerciais. E enquanto cidade, enquanto essa composição, tanto dos imóveis quanto das pessoas. Então, todas essas minhas profissões que a princípio parece não ter nada em comum, elas são costuradas pelos mesmos objetos, porque na advocacia eu trabalho com direito das famílias, direito imobiliário, no desenvolvimento urbano, regularização fundiária, né, na docência, né, ensinando sobre, né, direito das coisas, que é no direito que a gente chama de direito, né, tem um pedaço do imobiliário, né, direito civil como um todo, que são essas relações privadas, direito empresarial, né, entendendo como é que os agentes, né, econômicos, né, podem atuar dentro do mercado, e especialmente hoje estudando de economia, porque estava achando pouco, fui fazer economia porque eu sou apaixonado por economia, sou professor de mercado imobiliário, né, e economia urbana, por conta do mestrado e doutorado, que eu já tinha tido contato, né, com essa área da economia urbana, fiquei apaixonado por economia e aí fui fazer economia também. Então também sou estudante, tá vendo? Que a gente não tem momento para parar. Então, se você também já está, como eu, muito adulto, não pare de estudar, viu? A gente não vai parar de estudar nunca. Isso aí, a gente tava comentando aqui que é o que eu bato na tecla e gosto de repetir. Você hoje, para ser professor, você tem que ter uma formação acadêmica, licenciatura em determinada área, pedagógica também, dependendo da situação. Você, para ser um policial, tem que passar no concurso. Então, para estar como candidato, para estar como um cargo legislativo desse, por exemplo, você tem que entender o mínimo, e também é muito importante agregar o valor da formação acadêmica nessa área. Então, por que Ítalo estar como vereador? Então, porque eu já trabalho como vereador. Veja que engraçado. Por que eu digo que eu já trabalho como vereador? Porque uma das minhas atividades profissionais, pelo mestrado e doutorado em desenvolvimento urbano, foi acumular, né, uma capacidade técnica de produzir normas, de escrever leis, às vezes fazer emendas parlamentares, né? Existem alguns municípios que eu presto consultoria para alguns vereadores ou vereadoras. Então, quando chega na Câmara deles determinada proposta de lei que vem do Executivo, ou eles estão construindo alguma norma sobre planejamento urbano, sobre zoneamento, né? Então, legislações de IPTU. Então, quando isso acontece, eles me consultavam, então eu prestava esse tipo de consultoria. E como advogado, quando advogado, a gente inclusive o nome é o mesmo, mandato.
né? Eu represento os meus clientes dentro só que do Poder Judiciário, né? Para que eles possam ter acesso aos seus direitos. Então, o vereador, ele também é um mandatário, né? Só que numa escala maior. Então, perceber que tecnicamente eu já atuava como vereador, praticamente eu já faço as mesmas coisas aí na pesquisa, né? Enquanto pesquisador a gente fiscaliza, a gente coleta dados, a gente estuda. Então, por exemplo, enquanto pesquisador, o que é que eu faço? Eu paro para examinar documentos públicos, eu paro para analisar dados, para olhar orçamento, para a partir desse estudo ter algum encaminhamento técnico ou científico acerca daquele tema. Então, quando eu junto essas três atuações, perceba, eu já estou representando enquanto advogado alguém, só que agora enquanto vereador seria numa escala de cidade, que é algo que eu amo, né? Enquanto pesquisador, que é uma atuação científica de fiscalização, uma das funções do vereador é fiscalizar, né? E enquanto professor eu já estou sempre falando, refletindo, propondo, que é uma outra camada dentro da Câmara, que é quando a gente, né, tá ali no púlpito fazendo a defesa, né, orientando as pessoas, debatendo sobre assuntos que no nosso caso, enquanto município, são de interesse local. Então, tecnicamente eu já fazia isso. E aí vem o ponto político. Eu sou uma pessoa por ver muito cidade, pessoas e, né, imóveis, existe muita desigualdade. Você pode parar para pensar, sei lá, vamos pensar Bezerros. Imagina agora, se todo mundo fecha o olho e para e pensa, um imóvel na Serra Negra, um imóvel na base da Serra Negra, um imóvel no Salgado, um imóvel na Coab, um imóvel no Santo Amaro 1, um imóvel no Santo Amaro 2, um imóvel no Cruzeiro. Todo mundo pensou em imóveis diferentes e todo mundo percebeu que determinados imóveis têm desigualdade. Determinados imóveis, a gente pensou também em bairros que uns vão apresentar desigualdade. Quando a gente para em pessoas e a gente pensa pessoas nesses mesmos lugares, a gente vai ver pessoas que a gente vai imaginar pessoas que também são desiguais. Então, quando a gente para ver a cidade, a gente vê que essas desigualdades existem, né? E eu pesquiso essas desigualdades, né? Enquanto acesso à moradia. Então, essas desigualdades, elas politicamente me movem. E eu sou um pernambucano apaixonado por Pernambuco. Então, eu amo Carnaval, amo São João e sou apaixonado pela minha cidade. Eu sou um bezerrense, assim... eu acho que eu praticamente já fiz tanto pelo turismo, eu brinco assim, porque meus amigos todos, assim, como minha formação foi em Recife, então todos os meus amigos vinham comigo, eu alugava van, e eu dizia, vamos, é o Carnaval do Bezerros, é o São João da Serra, então todo mundo já me tinha como agente de turismo, eu não brincava, tu trabalha para alguém? Eu digo, não, é porque eu amo. E aí, politicamente, tudo isso que eu faço por outras cidades que eu vejo desenvolver, né? As consultorias para Recife, para São Paulo, para Brasília, cidades do interior, então eu dizia, poxa, se eu estou contribuindo com outras cidades, por que não contribuir com a minha? Então, politicamente eu quero reduzir as desigualdades da minha cidade, porque eu sei algumas soluções que a gente testa, né? Porque ninguém pode dizer eu sei, é assim, porque é uma mentira, né? A gente não sabe, especialmente a gente que trabalha com humano, né? Com sociedade. Mas assim, existem soluções para ser testadas, né? E é no teste que a gente verifica o que a gente consegue fazer ou não fazer. Então, por isso, vereador, porque eu já trabalho como um, só que, né, em uma outra escala. Uma coisa muito interessante que tu falou agora, eu estou cursando administração, e muito que se estuda na teoria que é o seguinte, tudo que você vai aplicar dentro do trabalho, que é uma ciência que estuda o trabalho muitas vezes, tudo depende. Então vai depender da imagem que você vai colocar na organização, da teoria que você vai querer aplicar e também da cabeça da pessoa, porque nem todo mundo pensa igual. Destacou muito interessante que são 3 áreas que tu ama, que é pessoas, cidades e imóveis. São 3 áreas que destacam muito bem. E a gente sabe que assim, não existe uma área de atuação para o vereador necessariamente. Por exemplo, são 15 candidatos na Câmara, são 15 que estarão lá depois da eleição, porém são mais de 15 bairros, então não tem como um vereador abraçar só um bairro. Então eu gostaria de saber se tu tem, por projeto, por proposta, abraçar uma bandeira específica, abraçar um grupo assim, de destaque para Ítalo hoje. Nossa, que bacana essa tua fala, porque veja, é João Vitor. Isso. Veja, João Vitor, aqui a gente pode derivar para 2 respostas, né? Acho que eu vou dividir essa resposta em 2 grandes blocos. O primeiro é que quando nós somos vereadores da cidade. Perceba, é a Câmara Municipal da cidade de Bezerros. Não é a Câmara Municipal do bairro X. Não é a Câmara Municipal da categoria Y. Não. A gente precisa entender que a cidade ela é construída para todos.
Então, um mandato ele tem que representar as demandas de todos os bairros. Né? A gente precisa olhar para a cidade, ou seja, eu fico apontando muito porque eu trabalho com mapa, né? Então a gente tem que olhar para a cidade como um todo e identificar os problemas que cada pedaço vai ter. Eu estava brincando, conversando, porque eu tenho visitado muitas pessoas, eu tenho entrado em muitas casas e conversado. Você não tem dimensão como Bezerros tem gente boa, ricas, ideias, porque tudo que quando eu estou falando porque eu escutei dessas pessoas. Então muito do que eu tenho falado sobre Bezerros não é meu. É porque eu estou ouvindo as pessoas, é porque eu estou entendendo as pessoas, porque as pessoas é quem sabe. Por exemplo, eu consigo identificar um problema urbano, mas assim, veja, como é que eu vou identificar um problema de saúde? Não está na minha formação, não está na minha dor, não está na minha experiência. Não, então assim, eu preciso ouvir essas pessoas. Então quando a gente está pensando enquanto vereador, a gente precisa pensar que eu sou representante da cidade como um todo. E como cidade como um todo, brinco como falei, veja, as mães falam, né? Tenho 5 filhos, mas cada filho tem uma personalidade, cada filho, né, tem uma mão, cada mão tem 5 dedos. Essas coisas, eu sou muito ruim com essas piadas, assim, eu sempre me confundo, mas aí, ou seja, eu preciso adequar o trabalho que eu vou fazer para cada bairro, porque eu represento a cidade como um todo, eu não represento um bairro. O problema, por que isso fica assim? Política eleitoreira. Na política eleitoreira, o que é que você faz? Eu tenho um número X de candidato aqui, então de eleitores aqui, então é aqui que eu vou trabalhar. Isso não faz sentido, gente. Até porque você está recebendo seu salário de impostos municipais que todos os bairros estão pagando. Então, o salário é pago por toda a cidade. Então, não faz sentido você trabalhar para um bairro quando, na verdade, seu salário é pago por toda ela. Então, assim, isso não faz sentido a concentração. A outra questão, que aí é interessante, é que eu tenho também percebido um problema, por exemplo, você falou 15 vereadores e isso me lembrou, né? O fato do Poder Legislativo ser 15 e o Poder Executivo ser 1, não quer dizer que é como se fosse, se aqui tem que ser 15, é porque isso é menor. O Poder Legislativo e o Poder Executivo são poderes equiparados. E aqui eu tenho uma grande dificuldade a olhar para a minha cidade, não só a minha cidade, mas para as outras. É comum as pessoas olharem para a Câmara de Vereadores como se fosse um quintal ou uma varanda de uma prefeitura. Eu acho que é preciso estacionar pedagogicamente, enquanto atuação profissional na Câmara, se for o caso de eu estar lá, essa postura. Poder Legislativo e Poder Executivo são poderes iguais. Poderes que possuem atuações distintas, mas que estão em pé de igualdade. Então eu acho que Bezerros precisa ter a possibilidade de ter uma Câmara altiva, de ter um corpo de vereador que entenda, eu sou um vereador, um prefeito ou uma prefeita não vai legislar, ele não pode. Um prefeito ou uma prefeita não vai fazer o que quiser, porque não pode. Ou seja, é preciso trazer a altivez de uma Câmara para que Bezerros possa de fato crescer, porque ela vai ter um poder legislativo e um poder executivo fazendo sua função. Quando você olha para a escala do Estado ou para a escala da União, né, para o Brasil, você observa que existem freios que você precisa dialogar. Então, eu acho assim, muito triste e um tanto que vergonhoso, confesso, imaginar e verificar que parece que a Câmara dos Vereadores é a Prefeitura. Eu acho isso um absurdo. Então, acho que um dos papéis enquanto vereador é trazer altivez e demonstrar que é preciso uma interdependência e que esses poderes dialoguem de forma harmônica, como diz a Constituição, né? Harmônica e com um único objetivo, olhar para a cidade. Porque não é para olhar, fulano tá comigo, fulano não tá comigo, ciclano é de não sei quem, ciclano é de Y, ciclano é de B. Não. A gente precisa equiparar esses poderes, a gente precisa trazer a altivez para que a Câmara seja a Câmara, a Prefeitura seja a Prefeitura e esse trabalho seja desenvolvido para Bezerros. Então esse é um segundo ponto. E aí a partir disso a gente consegue também pensar, é óbvio que eu tenho eixos e grupos que me são, né, mais próximos pela minha própria temática, né? Eu trabalho com cidades, imóveis e pessoas. Então eu tenho dividido o meu mandato em 5 grandes eixos. Já estou assim pensando 6, porque nessas conversas eu enriqueço nesse processo. Então, o primeiro eixo é o eixo do desenvolvimento urbano. Então, de fato, o meu mandato é um mandato que olha para a cidade, né, em termos de captação de recursos para infraestrutura, né,
por estar no Partido dos Trabalhadores, né, e ter uma relação direta com a senadora Tereza Leitão, então a gente está dando uma oportunidade para Bezerros ter um candidato que tem uma relação direta com o Senado Federal. Isso faz toda a diferença. Imagina que uma cidade como Bezerros vai ter um acesso direto ao Senado Federal. Ou seja, isso traz um poder de articulação política, né? A política também ela é feita de articulação. Então a gente cria um canal direto ao Senado Federal e que, por consequência, haja vista que o presidente Lula é o nosso presidente, um canal direto com o governo federal. Ou seja, a gente consegue colocar Bezerros no cenário da escala do governo federal com tranquilidade, porque existe ou existiria um vereador, né, que tem um canal direto ao Senado, que é, é a alta casa dentro do Congresso Nacional. Então isso traria para a gente, dentro do eixo de desenvolvimento urbano, uma potencialidade de articulação junto ao Ministério das Cidades, né, organizando, né, esses debates sobre infraestrutura, né, sobre desenvolvimento urbano sustentável, haja vista que a gente precisa entender como é que a gente vai estimular, né, esse setor da construção civil, que para mim é importante, coordenado com o meio ambiente, que para mim também é muito importante. E por isso o desenvolvimento econômico enquanto segundo eixo para mim é muito relevante. Por quê? Porque eu acredito na economia. Eu acho que... E aí é mais uma tristeza para Bezerros, né? Muita coisa para pensar Bezerros. E aí minha segunda tristeza, além da tristeza institucional política, ou seja, a Câmara parecer que é uma varanda ou um quintal de uma prefeitura, e eu quero que a Câmara seja a Câmara e a Prefeitura seja a Prefeitura. Então esse é um ponto muito importante para mim enquanto mandatário, caso seja, né, enquanto vereador, caso seja a opção. O segundo é preciso, a gente olha para o lado, todo mundo, por que Bezerros não cresce, por que Bezerros não cresce? Porque não tem como crescer. Para você crescer, você precisa ter uma economia própria. E Bezerros tem uma potência de economia absurda. Muito grande, a gente tem um potencial, assim, a gente está geograficamente numa situação estratégica, que a gente consegue ter acesso a Caruaru, a Recife ainda, né, coordenar um vínculo com Sairé, com Camusim, com Bonito. E por que a gente não aproveita isso? Porque a gente precisa emancipar a nossa economia. Porque termina que a renda de Bezerros ela é toda concentrada no poder público. Parece que Bezerros, né, existe e se sustenta a partir da máquina pública. E isso também é preocupante, porque a máquina pública é utilizada como política, né? A gente, assim, ninguém é infantil, né, ao ponto de achar que não existam movimentos políticos em cada cargo. Existe. E eu acho que isso precisa acabar. A gente tem muita gente competente nessa cidade. Eu conheço diversos mestres e doutores nessa cidade. Então, se tem uma coisa que tem em Bezerros é mestre e doutor, né? Eu não sou o único, né? Existem muitos, e não só mestres e doutores. Existem muitos empreendedores. Existem muitos empresários. Existem muitos trabalhadores, existem muitos jovens loucos para trabalhar. Existe uma camada que vai dar condições para essa cidade desenvolver, porque para a cidade desenvolver ela precisa de um comércio ativo. Quando você olha para outra cidade que desenvolve, você vê que a cidade ela tem o quê? Economia. Então o eixo de propor um desenvolvimento econômico para mim é outro. E aí mais uma vez, estando vinculado ao Senado Federal a partir do mandato da nossa senadora Tereza Leitão, conseguimos também contatos com ministérios do empreendedorismo, Ministério, né, da Indústria, Comércio e Serviço, para tentar estimular. Inclusive agora o governo Lula, né, trouxe uma ampliação do novo Instituto Técnico Federal. E o que é que eu acho que a gente tem que fazer? E que eu já tenho conversado muito com a senadora. Senadora, a gente, o máximo que for possível, a gente precisa orientar esses cursos técnicos que dialoguem com a nossa cidade. Imagina, nós somos bons em 4 grandes eixos, assim, que eu também não quero ficar repetindo o eixo, que é para não confundir. Mas nós temos 4 pautas muito importantes do ponto de vista econômico. Nós temos a pauta da hotelaria, nós temos a pauta da gastronomia, nós temos a pauta da cultura. A indústria cultural é uma indústria, ela movimenta um setor muito grande, a gente tem muito artista nessa cidade, a gente tem muito artesão nessa cidade. Gente, se a gente para pensar o que é o ecossistema, a cadeia produtiva da indústria cultural, ela é muito grande. Ela vai desde a costureira, desde o têxtil, até a produção cenográfica, até o palco. A gente tem um número enorme de pessoas que vão trabalhar com a indústria cultural. Isso se repete na hotelaria, isso se repete na gastronomia e isso se repete em outro setor muito importante para mim, que é a construção civil. Nós temos um potencial construtivo absurdo nessa cidade para sanar. E aí a gente tem construtores, a gente tem corretores. Eu também sou corretor e avaliador de imóveis, é outra profissão, mais uma profissão, corretor e avaliador de imóveis. Então, né, e aí eu saio agora do segundo eixo econômico, que é importante, para o meu terceiro eixo, que é o mercado imobiliário.
Como sou corretor e avaliador de imóveis e também tenho esse entendimento jurídico, gente, o mercado imobiliário ele potencializa as nossas cidades. Por quê? Porque ele é responsável por, quando ele está ativo, lançar ITBI. ITBI é um dos impostos que faz com que a prefeitura tenha uma economia própria, né? Então ela recebe a partir disso. Então a gente consegue aumentar o valor da própria prefeitura para que ela possa, né, ter saldo para fazer creche, para fazer, né, praça, enfim, para fazer aquilo que lhe diga respeito. E aí o mercado imobiliário é um promotor de desenvolvimento econômico porque ele também mexe com a cadeia produtiva. Obviamente esse nosso mercado imobiliário precisa ser conduzido com uma reflexão de uma atuação que tenha a proteção da Serra Negra, que é um grande problema em Bezerros, assim. Nós precisamos entender que a Serra Negra é um grande problema. Não enquanto problema de que tem que parar, de que não pode ser assim. É um problema no sentido de precisa ser estudado. Não dá para brincar como se a Serra, como se a gente vai jogar no banco imobiliário. Não sei se você conhece esse jogo, eu amo. E aí dá para brincar como se fosse banco imobiliário. Ah, eu tive a sorte no dado, comprei aqui e agora eu vou destruir uma reserva. Porque, veja, é um ativo turístico ambiental. Se a gente perder a Serra Negra, a gente perdeu o ativo turístico. Ou seja, as pessoas não vão mais vir, porque quem vem para quê? Para ver o verde. Se tudo virou casa, a gente perdeu. E o mercado imobiliário precisa entender que ele tem que ser o quê? Integrado ao turismo, porque não dá para só pensar no mercado. Por isso que a gente precisa ter essa espacialidade, essa noção global. Porque se a gente constrói tudo, a gente perde o nosso potencial turístico. Porque o meio ambiente ele não se constrói de um dia para o outro. Muito pelo contrário, ele se reserva, ele se preserva. Então a gente precisa coordenar como é que a gente vai tornar isso possível e orientar essa construção civil e o mercado imobiliário para o setor da cidade que tem um déficit habitacional e que pode ser conduzida junto aos nossos construtores, né? Então isso para mim também é muito importante. Do outro ponto de vista, a gente tem o eixo científico. Como disse, nós temos muitos mestres. Nós temos doutores nessa cidade. Nós temos jovens que estão fazendo sua graduação. Nós temos jovens na graduação que estão fazendo iniciação científica e que estão pesquisando e que escrevem artigos. E nós temos dissertações e nós temos TCCs. O que é que a gente está fazendo com essas pessoas? O que a gente está fazendo com essas pessoas? Para outra cidade para arrumar emprego lá, felizmente. Sabe? Veja, isso é um absurdo. E assim, para mim é uma pachorra alguém olhar para mim e dizer que Bezerros não tem. Ah, eu tenho que buscar fora porque Bezerros não tem. Paciência, assim, para mim não. Comigo não, porque se quer uma lista, se você me pedir uma lista, eu tenho uma lista de mais de 100 pessoas, 200, 300 pessoas que têm formação, mestrado, doutorado, pós-graduação nessa cidade e que está fora porque não tem espaço aqui dentro. Então isso comigo não cola. Essa é uma coisa que comigo não cola e não cola de forma muito séria com dados, porque eu gosto de dados. Dados para mim é importante, eu tenho uma lista, se precisar eu cedo agora ela. Então assim, o eixo científico é muito importante. E eu espero que a Câmara Municipal de Bezerros comece a ter, e aí isso é uma coisa que eu vou fazer, estando lá. Menção honrosa para cada artigo, para cada TCC, para cada dissertação e para cada tese que tenham o trabalho como Bezerros, porque essas pessoas estão produzindo e gastando seu tempo acadêmico sobre Bezerros. E isso devolve para a cidade. Você, enquanto administrador, se no seu TCC você for organizar ou o seu TCC for observar para estimular alguma empresa daqui a ter um sistema produtivo melhor, a ter uma melhor forma de gerenciamento, a você identificar uma solução, né, em um processo na sua cadeia de atuação. Veja, você vai estar enriquecendo a nossa cidade, porque a empresa que você estudou como estudo de caso para fazer teu TCC, ela vai sair maior desse processo. Você está devolvendo para a nossa cidade algo muito importante. A mina de jornalismo. Ciana, veja, Ciana faz agora... Isso aqui é um projeto de extensão. Eu só estava pensando, meu Deus, os meninos estão fazendo um projeto de extensão. Será que eles já sabem? Porque pega isso aqui, já bota na faculdade, você já ganhou tempo, ó, já fez seu projeto. Né? Isso é um projeto de extensão. O que a Ana está fazendo, veja, isso é um TCC, isso é uma iniciação científica. Observe, o projeto de levar o compartilhamento de informação do debate político da minha cidade para outras pessoas. Veja, isso é ciência, gente. Então é preciso estimular. Então esse é um eixo muito importante e eu espero muito conversar inclusive com bolsas para os nossos pesquisadores. Ciência, universidade não é de competência do município. Ah, meu amigo, tem muita coisa que não é de competência de município. Eu sou uma pessoa incomodada com desigualdade.
Sabe aquela coisa, eita, é quase aquela coisa de que a gente tá limpando a casa e a gente diz assim, não, eu vou limpar o quarto, aí eu vou deixar a cozinha. Não, a cozinha pode ir, não é minha, não tem condição. Embaixo do tapete. Não tem condição, exatamente, a gente é para todo mundo. Então esse é um outro eixo importante e a própria educação. Gente, tudo muda com a educação. Eu sou uma pessoa, né, do Cruzeiro, eu sou uma pessoa de família pobre, né, tive oportunidades a partir da educação pública pelo governo Lula, né, fiz fiéis, né, então o mestrado e doutorado numa universidade pública, né, sou pesquisador com incentivo público, então tudo isso que eu acumulo é do poder público e de um governo que olhou para o pobre, né? Quando a gente é muito engraçado porque veja, ninguém se espreguiçou nos anos 2000, acordou, tomou um café olhando para a janela e todo mundo começou a se tornar profissional porque foi um delírio social, né? Por que tantas pessoas hoje têm formação e na década de 90 e 80 não tinha? É realmente assim? Foi um episódio divino? Gente, isso é política pública. Se nós hoje somos formados e a gente olha para os nossos avós e via que os amigos deles não faziam graduação, não é porque eles não queriam, é porque eles não tiveram oportunidade. Porque a oportunidade é política pública. Então você ignorar e fingir que não foi uma política pública que te deu uma formação, que te deu uma graduação, é um absurdo, é uma ingratidão, é um desrespeito às políticas públicas que foram pensadas para a gente estar como está hoje, para eu estar aqui. É óbvio que existe um pedaço do nosso interesse. É óbvio que eu preciso estar de domingo a domingo trabalhando, que você precisa estar usando a sua vontade de crescer para isso. É óbvio que a minha vontade pessoal é importante, mas a minha vontade pessoal sem a oportunidade, ela é exaustiva. E muitas vezes as pessoas vão desistir, porque elas vão lutar e a oportunidade não vai chegar. Então a educação é muito importante para mim. E aí, obviamente, nós temos uma senadora, né, que é a senadora da educação, né, que foi deputada estadual por 5 mandatos e que hoje é uma senadora que tem a educação como pauta. E eu, enquanto professor, e especialmente professor universitário, nos cursos de Direito e de Arquitetura e Urbanismo, porque minha formação é híbrida, e também no curso técnico, também sou professor técnico em negócios imobiliários, formando os nossos corretores na escala do estado de Pernambuco, tenho um interesse muito grande em ver bezerros acontecer. Então esses são os eixos e aí disso deriva todas as minhas propostas, né? Proposta de fiscalizar, de captar recurso, de orientar, então é por aí. Então a gente faz um convite para quem quiser conhecer com mais detalhes, porque não tem como explorar tanto cada detalhe aqui nessa entrevista, nessa sabatina. Então vamos deixar o Instagram de vocês também aqui como uma forma de contato para o pessoal. Eu gostaria que, para finalizar, deixar sua mensagem para o pessoal de casa que ainda não te conhece. Gente, eu tô com muita vontade de aprender cada vez mais sobre bezerros. Então, se tudo que eu falei aqui fizer sentido para você, você achar que do que você pensa para bezerros a gente tem uma conexão e a gente tem uma semelhança, eu quero muito te ouvir. Porque é a partir da tua escuta que eu vou saber mais sobre a nossa educação, sobre a nossa saúde, né, sobre a nossa juventude, sobre o nosso trabalho. Então, se de alguma forma eu fizer sentido para você, eu quero muito que você possa falar comigo no meu Instagram, no meu Facebook, @italudesantana. Manda lá um direct, manda uma mensagem, que aí a gente marca para conversar, para tomar um café, né, se fizer sentido para você, porque eu quero te ouvir e falar um pouco mais sobre isso. Porque é nessa política que eu acredito e é por isso que é te ouvindo e me ouvindo que a gente pode ou não pensar se isso vai se traduzir, obviamente, no apoio ou no voto. Mas eu já saio rico dessa conversa, porque mesmo que o voto não venha, você já contribuiu e me fez maior. Ítalo, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece novamente ao pessoal também que assistiu até aqui e pede também que vocês sigam ele e continuem acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado.